Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com você aqui na Rádio Mundial. Pessoal, hoje eu vim falar sobre medos e como você enfrenta o medo de ir adiante, como você entende o seu medo, como você criou o medo, como você se meteu nessa situação onde você não consegue fazer aquilo que é necessário. Então, esse será o nosso tema do programa hoje. Antes, eu vou deixar um recadinho para vocês aqui, que é o seguinte. Estou com a viagem ao Egito marcadíssima. Nós vamos em junho de 2016 agora, né? E lá no Egito nós vamos conhecer os principais templos. O Egito é fabuloso, eu já fui 2 vezes, então vale muito a pena ir, é um lugar assim inesquecível. Nós vamos fazer um cruzeiro no Rio Nilo, conhecer as principais cidades, os principais templos, as pirâmides. Você pode até entrar dentro da pirâmide se você desejar. Nós vamos fazer um passeio de balão incrível, um passeio maravilhoso. Então, vale muito a pena. Essa viagem está super facilitada. Entra lá no site e você vai receber todas as informações. O site é jornadanoegito.com.br. Então, repetindo, jornadanoegito.com.br. Então, pessoal, vamos falar sobre hoje esse tema que eu disse aqui, que é medo, né? Por que você tem medo de fazer a sua vida acontecer, de fazer as coisas acontecerem, de ser você? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse medo foi criado, porque a condição do medo é uma condição que atrapalha a sua vida. Então, você precisa se dar conta disso, que o medo faz você ficar paralisado, faz você ficar no lugar, faz você não dar os passos necessários. Então, a pessoa que tem muito medo, ela pensa demais, ela não consegue se organizar, ela faz de tudo, na verdade, ela se auto-sabota, ela faz de tudo para continuar no mesmo lugar. Mas por trás disso, por trás desse sentimento, existe um medo muito grande de sofrer. Então, a pessoa que tem medo, ela já provavelmente sofreu no passado. Houve alguma coisa, alguma condição na sua vida que fez você sofrer. E aí, para você não sofrer de novo, você fica evitando constantemente certas situações que emocionalmente para você podem provocar esse sofrimento novamente. Então, é importante você entender o seguinte: teve um momento na sua vida, um ponto, uma situação em que essa situação, digamos assim, quebrou você, vamos chamar assim. Então, a partir daquele momento, você passou a ter medo, você passou a não ser você, você passou a ficar com receio das coisas, das pessoas. Por quê? Porque aquela situação foi traumatizante. Tem gente que teve uma situação, tem outras pessoas que tiveram muitas outras situações, várias situações. Então, é importante você entender o seguinte, que a situação, ela já passou, ela é memória, só que a sensação, o sentimento desse medo em relação ao que aconteceu depois, ainda está em você. É por isso que você evita fazer o que é necessário na sua vida, é por isso que você fica postergando tudo. Só que o ponto importante a ser visto neste momento é o seguinte: você está patinando no mesmo lugar, você não está andando, estão passando os meses e você continua igual. Muitas vezes, em situações de outras pessoas, passa-se anos e a pessoa continua igual. Ou seja, ela deseja estar numa condição diferente, ela deseja ter coisas diferentes, ela deseja ser outra pessoa, mas ela não consegue, porque o medo paralisa. E eu vejo pessoas realmente paralisadas com medo. Tão paralisadas que elas acabam vivendo roboticamente. É uma pessoa que vive o dia a dia meio que de forma inútil. Por que inútil? Porque a pessoa faz todo dia, todas as coisas do mesmo jeito, só que a pessoa sofre. Não é aquilo que ela sonhou para ela mesma. Só que o medo que está lá instalado dentro dessa pessoa faz com que a pessoa não ande. Então, como a gente resolve isso? A gente desinstala esse medo, a gente tira esse medo, tira essa sensação. Para tirar essa sensação, a melhor forma é a gente entender o que aconteceu. Então, ali na conversa, no consultório,
Eu montei um método que, ao longo de 10 semanas, você vai fazer essa grande transformação na sua vida. Então, ao longo dessas 10 semanas, a gente descobre muitas coisas. Eu descubro fácil porque eu tenho um método para isso. Eu tenho como perguntar da forma correta, eu sinto, eu vou percebendo, eu tenho bastante experiência com isso. Então, nós vamos descobrir o que aconteceu. E você vai, pela primeira vez, muitas vezes, pessoas pela primeira vez conseguem olhar para algo que elas não conseguiam entender. Quando você entende de uma outra forma, a gente dá um novo significado, a gente ressignifica uma situação. Ou seja, algo que para mim foi muito ruim, que foi constrangedor, que me trouxe medo, que fez eu paralisar, hoje eu vou enxergar de uma outra forma, com a minha ajuda. Então, você vai, a partir do momento que você enxerga de outra forma, e a gente dá um outro significado para as situações, inclusive para as outras pessoas que estavam envolvidas na situação, tudo muda. Então, é muito interessante porque as pessoas constantemente chegam para mim e falam: Cristina, eu nunca parei para pensar dessa forma, eu nunca tinha entendido dessa forma. E aí a pessoa se sente livre porque ela para de querer carregar um peso que muitas vezes nem é dela. Mas a pessoa carrega porque ela estava na situação. Então, é muito interessante os processos que acontecem durante essas 10 semanas, porque a pessoa, ela se descobre. Então, eu vejo constantemente pessoas que não sabiam quem elas eram mais. Pessoas que não paravam mais para pensar a respeito delas, a respeito do que elas queriam. Elas começam a viver, como eu disse aqui, mecanicamente. Só que esse não é o certo. Por quê? Porque você precisa entender que a vida é para ser vivida, você precisa usufruir das coisas que você gosta, você precisa aprender a ter resultados, porque a pessoa que tem resultado na vida, gente, ela aprendeu como, não é um milagre. Entenda que não é um milagre. Mas quando você tem método para isso, quando você aprende a observar e a agir, a se comportar diferente perante as situações, às vezes uma situação que era um bicho de 7 cabeças passa a não ser nada. As pessoas me relatam: nossa, Cristina, eu tinha, por exemplo, medo de me comunicar, medo de me expressar numa reunião, e de repente eu nem percebi que eu fiz a reunião, eu nem percebi, nem lembrei do medo. E a pessoa faz uma grande mudança. Ou a pessoa que queria muito resolver algo na vida e não conseguia resolver. E ela não tinha essa coragem, de repente essa coragem aparece. Então, é muito interessante quando a pessoa passa a acreditar novamente que ela pode. Por quê? A grande questão da pessoa é justamente essa. Ela precisa acreditar que é possível. E quando a pessoa passou por algum trauma, algo que deixou ela com medo, algo que deixou ela encolhida, ela passou também a acreditar que não pode, ou que não deve, ou que ir fazer aquilo que ela precisa é doloroso, é ruim. Então a pessoa passou a ficar encolhida, passou a ficar com medo, no medo. E isso faz com que a sua vida não ande. Então, entenda que é possível fazer essa mudança. Eu tenho bastante método para isso. Eu faço isso ao longo de 10 semanas com você e você realmente vai entender que dá. Você vai realmente entender que pode. Porque é simples. Se você ainda não conseguiu fazer essa mudança, é porque você ainda não entendeu que é possível. Você ainda está preso a uma memória, que é uma memória que está desgastando o seu lado emocional, está desgastando a sua vida. Por quê? Porque você não está andando, né? Se você lembrar de você mesmo alguns anos atrás, talvez você se pergunte: poxa, é isso que eu queria ser hoje? Será que eu estou no lugar que eu imaginei que eu gostaria de estar hoje? Então, quando as pessoas se dão conta disso, que elas não são aquilo, elas não se tornaram aquilo que elas sonharam, tudo começa a mudar, porque esse é o primeiro passo, você se dar conta que tem que fazer uma mudança. Quando você se dá conta que tem que ser feita uma grande mudança na sua vida, para que algo extraordinário, diferente aconteça, você precisa de ajuda, porque senão você já teria feito sozinho, não é? Então, acordem e parem para pensar nisso, porque é importante você entender que qualquer pessoa pode fazer uma mudança, não importa o que tenha acontecido na sua vida. É possível fazer a mudança, desde que você aceite que é necessário fazer essa mudança. Então, essa aceitação é importante. Eu só preciso disso de você, porque quando você chega até mim, com essa aceitação, Cristina, olha, eu não faço a mínima ideia, eu posso até dizer assim: Cristina, eu não acredito, mas eu vim porque no fundinho, eu tenho esse desejo de fazer essa mudança. E aí a gente vai realmente fazer uma grande transformação na sua vida. Pessoal, vou deixar o telefone do meu WhatsApp.
A minha secretária está para ter neném a qualquer momento, então eu vou deixar o WhatsApp, porque pelo WhatsApp a gente consegue mandar as informações para você de forma mais fácil. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 969657748. Entra lá no meu site cristinalong.com.br. Lá está todas as informações sobre as consultas, sobre os meus atendimentos, sobre quem eu sou. Tem lá os meus outros blogs, eu tenho vários blogs. Tem a minha página no Facebook também, que é Cristina Long. E tem a página do meu programa que chama-se Jornadas da Alma. Então, entra lá, curte e você vai começar a receber notícias sobre essas transformações, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, como dicas para que você realmente faça essas mudanças, porque mudar é possível, tá? E hoje nós estamos falando sobre esse medo de mudar. Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas ficam paralisadas? Então, é importante entender que a pessoa que ficou paralisada, que está paralisada, que não faz as mudanças que são necessárias, a pessoa que não consegue tomar atitude na vida, alguma atitude, em algum momento na vida dela, houve algo que fez com que ela parasse, que ela paralisasse. Então, provavelmente esse algo foi muito traumático. Foi uma situação onde a pessoa, a partir daquele momento, ela concebeu a ideia de que de continuar, fazer, é ruim, é doloroso. Então, a pessoa, para não sofrer novamente, ela fica parada. Só que muitas vezes essa é uma ideia concebida errada, porque ela foi sentida, foi vista de forma errada. Ou muitas vezes, claro, a pessoa realmente passou por uma situação extremamente traumática e ficou ali, naquela situação, não consegue sair da situação. Então, é importante você entender que é sim possível fazer essa grande mudança na sua vida. Lembrem-se o seguinte, que tudo que é desconhecido é desconfortável. Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que preferem ficar no desconfortável, no conhecido, porque o conhecido é confortável. Ir para algo diferente, tentar algo diferente é desconhecido e desconfortável. Então, você precisa também se acostumar com essa ideia que fazer algo diferente vai ser algo que você nunca viu. A sensação do diferente é algo que é desconhecido para você, mas é algo fabuloso, porque a partir do momento que você faz isso com propriedade, emocionalmente estruturado, nada vai te fazer sofrer mais, porque você vai aprender a enxergar as situações de outra forma, você não vai trazer tudo para o lado pessoal, porque a pessoa que tem medo, ela traz tudo para o lado pessoal. Então, um olhar de alguém vira algo que realmente desestrutura a pessoa. Uma palavra, uma situação faz a pessoa totalmente se encolher. Por exemplo, pessoas que choram por qualquer situação, pessoas que se encolhem com qualquer comentário que é feito a respeito da situação onde a pessoa está inserida ali. Às vezes o comentário não é diretamente para a pessoa, é para a situação, mas ela leva como pessoal, como se a pessoa não tivesse valor. Porque provavelmente essa pessoa acostumou a não ser valorizada, a se valorizar. Quando a criança tem questões na infância, que isso é muito comum, onde os pais não sabem lidar com aquela situação, de ter um filho e tratam a criança de forma não desejável, porque, gente, a maioria das pessoas não aprende a ser pai e mãe, A maioria das pessoas aprende fazendo no dia a dia. E muitas vezes o pai, a mãe, eles falam coisas equivocadas pra gente. Só que se você foi uma criança muito sensível, mais sensível, e não tem nada de errado com isso, você sentiu muito mais. E aquele sentimento não foi bom. Então você passou a se encolher. Quanto mais situações parecidas você teve na sua vida, mais você aprendeu a se encolher. Então hoje você se tornou um adulto ou se tornou uma pessoa encolhida. Literalmente. Por quê? Porque quando você se encolhe, você se protege. Então, o que é se encolher? É ficar parado, é não sair, é não fazer o que é necessário, é não ter coragem de se manifestar, de se colocar, é não ter vontade de fazer as coisas. Então, eu vejo pessoas que dizem que é mais confortável para elas dizerem, por exemplo, eu não sei o que eu gosto, eu não
não gosto de nada, eu não tenho desejos, eu não tenho vontade. Isso eu pego constantemente no consultório, pessoas falando isso. Por quê? Porque para elas é mais confortável. Porque um dia dizer o que elas gostam, expressar o que elas são, foi dolorido. Principalmente quando essa criança nasceu numa família muito diferente da personalidade dela. Então, por exemplo, se você teve pais muito quietinhos e você era uma criança mais travessa, provavelmente os olhares desses pais foram de muita desaprovação. Então, você se acostumou a não desaprovar, porque todo mundo quer a aprovação do outro. E quando você começa a ser desaprovado, principalmente na sua infância, e isso começa a ser ruim, a consequência disso é ruim. Por exemplo, alguns apanham, outros recebem castigos, outros recebem olhares que são ruins. Você entendeu ali que você não é amado. Então, você fica constantemente querendo ser amado. Então, você leva isso para a vida adulta, querendo provar para as pessoas que você tem valor. E como que você prova isso? Sendo boazinha, bonzinho, sendo aquilo que as pessoas esperam, não se atrevendo a fazer diferente, né? Mantendo-se dentro de um padrão. Só que esse padrão não é você. Agora pare para pensar, este é você? Aquilo que você faz na sua vida, aquilo como você age e reage a situações, não é você. Muitas vezes. Por quê? Porque você simplesmente reage a um padrão. Eu preciso me comportar de uma determinada forma porque assim eu vou ser aceito. Assim eu provo que eu sou bonzinho, boazinha. Por exemplo, tem gente que constantemente agradam outras pessoas, ou melhor, evitam desagradar outras pessoas para provarem que são boazinhas, que têm valor, que são bons meninos e boas meninas. Só que é o seguinte, essa não é a pessoa, essa não é você. Então, é importante você entender que fazer algo diferente não é ruim, mas você concebeu essa ideia de forma ruim. Então, a gente tem que fazer essa mudança dentro de você, a partir do seu sentimento. A gente muda de dentro para fora. Por que a gente muda de dentro para fora? Porque se você tentar fazer o contrário, você vai ler um monte de coisa, você vai entender um monte de coisa, mas na prática você não vai conseguir fazer. Quando você muda de dentro para fora, você consegue fazer automaticamente. E a prática fica natural. Então, é um processo muito interessante. Como eu disse aqui, eu faço isso ao longo de 10 semanas. São 10 semanas transformadoras que realmente vai mudar toda a sua vida. Vou deixar de novo o meu telefone. O nosso WhatsApp é 969657748. Repetindo, 9657748. E, pessoal, eu tenho uma novidade. Eu falei aqui esses dias nos outros programas aqui da rádio, que é o seguinte: eu montei um aplicativo grátis para ajudar você. Neste aplicativo, você vai colocar lá como que você se sente no dia. Então, por exemplo, se você estiver triste, você vai seguir a orientação que está lá no aplicativo. E é um aplicativo que vai ajudar muito você, porque tem textos, tem cotas, tem pequenas frases, tem muitas orientações ali que vão ajudar você a sair do seu estado emocional momentâneo. Então, se você está triste, esse é um estado momentâneo. Então, você sai dessa tristeza através dessa orientação no meu aplicativo. Então, entra lá, o meu aplicativo está lá na Play Store e no Google Play. Você procura como Cristina Long Power Mind. Então, é assim, procura Cristina Long, que com certeza você vai achar meu aplicativo. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, Cristina Long Power Mind. Você baixa o aplicativo, é grátis. E você tem aí a minha ajuda diariamente, a qualquer hora do dia. Então, pessoal, nós estamos falando hoje sobre o medo de assumir os seus desejos e principalmente o medo que a pessoa tem de não se machucar. Então, a pessoa que foi machucada na vida, a pessoa que passou por uma situação difícil, a pessoa que teve alguma dificuldade, ela aprendeu a se encolher porque naquele momento que ela passou por aquilo foi a melhor forma que ela encontrou. Então, a pessoa, para ficar confortável, ela se encolheu. Só que o medo é gerado de uma forma que ele fica ali na memória da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa passa no dia a dia a se comportar todos os dias igual. Agora, é o seguinte, se você parar para pensar, aquilo que aconteceu na sua vida, que foi tão ruim, seja uma coisa, seja duas, seja 10 coisas, não importa.
são coisas que já passaram. Então, aprender a olhar para o que passou, aprender a entender e aprender a se comportar diferente, aprender uma grande lição com tudo isso, aprender a sentir-se feliz novamente, é uma questão de estratégia. Por que é uma questão de estratégia? Porque eu consigo ali no consultório com você, ao longo dessas 10 sessões, fazer essa transformação. Por quê? Porque se você não conseguiu fazer sozinho até hoje, provavelmente você ainda vai ficar muito tempo aí. Se você conseguir ajuda, o que acontece? Você sai mais rápido, né? Por exemplo, quando você quer fazer algo na sua vida e você aprende a fazer, você consegue, certo? Se você somente querer não é suficiente. Eu vejo pessoas com muita boa vontade de fazerem coisas interessantíssimas e as pessoas, elas ficam patinando no lugar. Elas não conseguem sair do lugar, ou tudo aquilo que elas conseguem é muito pouco, os resultados são poucos. Por quê? Porque ela não sabe como fazer de uma outra forma para ter realmente resultados grandiosos. É aquela velha história do comerciante e do empresário, que eu sempre falo aqui, que é o seguinte: o comerciante é a pessoa que tem muita boa vontade, ela quer muito, a pessoa quer muito conseguir coisas interessantes na vida, melhores, maiores, mas é uma pessoa que, pela falta de visão, de não saber como fazer diferente, ela fica ali tendo sempre os mesmos resultados. E quais são esses resultados? É a pessoa que consegue sempre pouco, é a pessoa que paga somente as contas, é a pessoa que muitas vezes vive no vermelho, é a pessoa que vive no limite. Agora, o empresário é um bom exemplo de alguém que saiu do limite. Ele aprendeu como, ele aprendeu a fazer, ele descobriu como. Porque é uma descoberta, não entenda que é um milagre, é uma descoberta. A partir do momento que eu faço algo que não dá certo e eu descubro uma forma de fazer funcionar, isso é uma descoberta. Então, o seu processo emocional também é uma descoberta. Você precisa entender que nós vamos fazer uma grande descoberta de como você pode ir além. E realmente é um processo fabuloso. Olha lá no meu site, nos depoimentos, você vai entender como funciona esse processo. Meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que Long é L-O-N-G-H-I, então cristinalong.com.br, você vai entender como que funciona todo esse processo. Pessoal, vou deixar de novo o meu telefone. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. A gente não atende ligações nesse WhatsApp, a gente só usa realmente para o WhatsApp. Então, não adianta ligar, porque números desconhecidos a gente não atende, tá, pessoal? Bom, a gente está quase chegando ao final do programa e o que eu tenho para dizer ainda é o seguinte: a gente precisa aprender a deixar o que é desconfortável para trás. Então, você precisa, neste momento, parar para pensar o que está desconfortável na sua vida. Então, se você está frustrado, se você está chateado, se você está com medo, se você não está tendo os resultados que você merece, que você deseja, isso está desconfortável, a situação está desconfortável. E é preciso que você entenda que basta você querer aprender como sair dessa. E aí você vai realmente conseguir uma grande transformação. Como eu disse aqui antes, não é um milagre, é uma estratégia. Então, nessa estratégia, com você ali ao longo das 10 semanas, eu vou utilizar muitos recursos, muitas técnicas para que você realmente consiga. Se outras pessoas conseguiram, você também vai conseguir. Gente, eu pego pessoas travadíssimas de anos e elas conseguem, então você também vai conseguir, tá, pessoal? Então entra lá no meu site, veja os depoimentos, você vai entender. Entra lá também na minha página no Facebook, Jornadas da Alma, curte, você vai receber as notícias, todos os artigos que eu escrevo. Então, a minha página é cristinalong.com.br, repetindo, cristinalong.com.br. Lembra de baixar o aplicativo Cristina Long Power Mind, também vai te ajudar muito, tá grátis esse aplicativo, então vale muito a pena, pessoal. Vou deixar de novo os meus contatos para você marcar consulta comigo, é 969657748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 969657748. Então, faça algo por você, porque você é a única pessoa que pode te tirar dessa situação. E é possível, sim, fazer uma grande transformação na sua vida. Eu vou te ajudar.
E é isso, pessoal. Até sexta-feira. Bom dia.